Agora vamos começar a banhar um bocado das experiências que os agricultores, os fazendeiros brasileiros têm. A experiência precisa ser comprada, né? Muitas das vezes, mas em casos a gente aprende mesmo. Vamos ver aqui essa questão lá de um brasileiro que foi para Moçambique. Engenheiro agrônomo brasileiro revela o que achou da agropecuária moçambicana. Vamos lá descobrir aí um bocadinho sobre as suas primeiras impressões e sobre como Moçambique está nessa linhagem já de agropecuária. Inscreva no canal, ative as notificações, esqueçam de partilhar o vídeo com as pessoas interessadas. Lembrando que tem muitos africanos que ganharam bolsa de estudo no Brasil, que acabam também estudando essa questão da agronomia, agropecuária e tudo que vem dentro do pacote. Bora lá ver esse vídeo. Primeiro, iria agradecer pela sua presença e também dos outros Pequeno produtor de Moçambique, produtores que vieram no Brasil com esta missão de fazer uma prospecção daquilo que são as potencialidades do país no ramo da agropecuária. Este tempo todo que nós tivemos foi um momento bom para mim, porque deu-me a oportunidade de ter alguns conhecimentos relacionados com a vossa experiência no mundo do agro. Mas eu gostaria de saber quais foram as impressões que vocês tiveram sobre a agricultura moçambicana. Teve em várias regiões, nós tivemos na região de Xai-Xai, tivemos na região de Chocoway. Produtor de soja, engenheiro Márcio Baiano, produtor de soja. A princípio, a agricultura que os moçambicanos desenvolvem, que nós podemos observar, foi uma agricultura manual, pode-se dizer de certa forma até rudimentar. Artesanal seria a palavra melhor, Ivan, para definir, para descrever. São arações usando animais, são plantio, muitas vezes os plantios são feitos à mão. Então, uma agricultura familiar, vamos dizer, familiar extremamente não mecanizada seria. É isso que a gente observou. Sim. Agora, olhando aquilo que são as vossas... Em terras com terras férteis, em zonas com terras férteis. Experiências como produtores de várias culturas lá no Brasil. O que é que nós podemos fazer como país? Eu queria que trouxesse aquilo que é o seu conselho, desde a base até aqueles indivíduos que têm o poder decisório para podermos migrar para uma agricultura, podemos falar aqui, semi-industrial. Perfeito. Bom, uma carência muito grande na agricultura, Ivan, dentro do país. E quando a gente olha onde está hoje e onde pode chegar, nós temos áreas extremamente grandes, extensas, que não estão sendo ocupadas, não estão sendo otimizadas hoje no processo produtivo. Cara, muitos desses campos que não estão sendo ocupados, as chances de ser um campo minado é muito alto. Então, falar para a comunidade moçambicana, para as pessoas que estão aqui hoje para desenvolver a agricultura, eu acredito que, primeiro, vocês precisam de apoio dos seus governantes. Os seus governantes podem facilitar caminhos, linhas de financiamento, que a gente observou que praticamente não há. E no Brasil, querendo ou não, com todas as deficiências que nós temos lá, isso existe lá. Então nós temos lá linhas para pequenos produtores, praticamente que não é cobrada juro no capital que você empresta para desenvolver a sua atividade, né? E com alguns programas, tem programa de rebate, tem programas que beneficiam o pequeno produtor. Hoje, olhando para o negócio de hoje, Ivan, como a coisa vocês ainda não têm esse apoio do governo, eu diria que entre vocês, o caminho seria vocês se formarem em grupos, associações, para buscar fortalecimento, buscar acesso à tecnologia, porque a gente vê que muitas vezes, além do acesso ao insumo, falta também orientação técnica. As pessoas não conhecem, né? Então elas precisam disso para desenvolver suas atividades. O pouco que é feito hoje é feito na mão, é pela força do braço, é pelo esforço do povo moçambicano, pela força. Basicamente, os produtos que são cultivados nessas terras servem para alimentos de casa, alimentos familiares. Alguns vendem assim na pracinha e tudo mais, mas não existem produtores independentes que têm capacidade de fazer uma importação e exportação em massa. Um bom caminho, por exemplo, é do Joselino. Sabe, nessa questão ali da agricultura, é do Joselino. O Joselino está a começar um projeto. Espero mesmo que tenha apoio do próprio governo.
Porque aqui na África é assim, quando um jovem promissor começa a dar passos maior que a perna, o governo quer ir lá buscar uma fatia, entendeu? Por isso que os agricultores se empenham mais em fazer uma agricultura familiar do que pensar em buscar investimentos fora do país. Não tem essa tal capacidade porque existem muitas barreiras. Força de vontade, mas todos nós precisamos de ajuda, inclusive aqui, né? Então eu acredito que seria isso, a primeiro momento se organizarem da melhor forma possível, para no segundo momento continuarem reivindicando e aí sim os seus governantes, seus políticos poderem olhar com mais carinho, com mais consideração para esse grupo de pessoas e aí sim buscar linhas, buscar financiamento, buscar infraestrutura, orientação para que eles possam desenvolver suas atividades com maior aproveitamento e aí sim nós partimos para uma agricultura, vamos dizer assim, uma agricultura de escala, uma agricultura de alta tecnologia, uma agricultura de resultado acima da média. É isso que nós podíamos buscar na minha maneira de enxergar. Sim, eu queria também buscar aquilo que é a sua avaliação sobre a composição ou a estrutura do solo daqui da província de Gaza. Que tipo de cultura achas que é viável? Nós tivemos uma reunião com a empresa que gestiona a parte da parte da região que é irrigada. Nós temos um projeto grande aqui, acho que poucas pessoas sabem disso, né? Mas tem um projeto grande de irrigação aqui, irrigação por inundação. E nós pudemos ver lá, analisar junto algumas análises de solo, inclusive, onde a gente viu que o solo realmente ele é bastante fértil. Então nós temos níveis muito bons de fósforo, nós temos níveis excepcionais de potássio, né? E pH do solo dentro de um parâmetro que não impede nenhum desenvolvimento de uma cultura. O exemplo, o milho. O milho seria possivelmente possível de se cultivar aqui. Teria todas as possibilidades sem problema nenhum. Trigo pela temperatura, porque nós estamos numa região que existe o inverno. No inverno nós temos temperatura mais ou menos, então o trigo ele também se adapta bem a essas condições, né? Cara, a África basicamente é o ouro tapado com lona. E essa lona chamamos de politicagem. A África é muito rica mesmo. Só deu azar de calhar com com os barrigudos. O arroz é uma cultura que não precisa nem de comentário, é uma cultura que já... E veja só, as terras africanas podem produzir arroz em largas escalas, né? Mas se você for para armazéns que acabam comercializando como para os consumidores finais, os arroz, tudo está vindo da Tailândia, Índia, e são todos aqueles arroz que acabam sendo plásticos, são arroz fabricados, não arroz cultivados. Já é praticada na região, né? De uma forma um pouco artesanal, mas já é praticada, se adapta muito bem à cultura do arroz aqui. E HF que no Brasil que nós falamos é hortifruti, né? Seria a couve, pepino, pimentão, abóbora, enfim, feijão. Nós vimos lavouras de feijão aqui com um desenvolvimento excepcional. Então essas culturas são todas possíveis aqui. Soja, foi comentado a respeito de soja com o pessoal da pesquisa da RBL, mas soja ainda não se fez um trabalho consistente ali para realmente observar a viabilidade dessa cultura. Conversamos com uma empresa que desenvolve uma atividade, uma empresa inglesa na região. Eles já cultivaram soja. Segundo os relatos que eles têm, eles não tinham relatos tão precisos, mas também não foi tão ruim o desenvolvimento. Chegaram a alguma coisa próxima a 3.000 quilos por hectare. Para nós, julgamos uma produtividade razoavelmente boa. Lógico que podemos chegar a mais, mas inicialmente também teria possibilidade de trabalhar com essa cultura. Então, de forma geral, seria mais ou menos esse grupo de culturas que a gente observou. Tá bom. Márcio, eu queria também colocar essa questão como forma, se calhar, de encerramento e, no fim, poderás querendo trazer um conselho para aquele que é de direito para poder, se calhar, ver a agricultura de uma forma diferente. Mas a questão é esta. Terias vontade um dia de vir praticar esta atividade aqui em Moçambique? Cara, boa pergunta. Capciosa, mas boa pergunta.
Entendeu? Independentemente da resposta dele, a gente vai poder observar a intenção de quem é de direito investir em terras africanas. Vamos lá apertar o cinto. Com toda certeza, Ivan. Show, show. Toda certeza. Quais seriam as condições? Como nós estamos numa atividade, a agricultura, querendo ou não, ela existe uma atividade que ela exige investimento. Os equipamentos são caros, os investimentos que você faz na cultura também não são de menor valor. Nós precisaríamos sim, acho que o investidor para Moçambique precisa de um aporte de bancos, de governo, facilitação a crédito, porque hoje o Brasil é a potência agrícola que é, mas também não é à toa. O governo também nos aporta, nos faz um aporte de financiamento, né, para que a gente consiga desenvolver essa atividade. Mas o país ele é promissor, tem áreas vastas a serem exploradas, algo que a gente nem imagina que exista, essa é a grande verdade, mas existe a necessidade de aporte financeiro, porque os investimentos são grandes e às vezes é difícil você vir do Brasil, chegar aqui e implementar um negócio do zero, é pesado, então necessita-se de capital para que isso comece a girar, comece a acontecer. Tá? E como forma de encerrar, eu ia agradecer por este momento que nos deste, trazendo aquilo que é o seu know-how, a sua experiência como alguém que trabalha com a terra. Sim. E eu fico feliz por ter te conhecido e também toda a equipe feliz. vossa. E a nossa esperança é que possam voltar, que todos esses projetos, essa prospecção que está a ser feita em Moçambique, possa trazer resultados bons. E também convidar os outros irmãos que nos acompanham, talvez do Brasil, que as portas estão abertas para poderem fazer este trabalho aqui em Moçambique, porque também temos sede de desenvolver e fazer com que o povo moçambicano possa sair da extrema pobreza e podermos, se calhar, termos sonhos melhores. Com toda certeza. E vou usar as suas palavras, quero falar de tudo que eu encontrei aqui, falar isso, mas em relação à sua pessoa, quero dizer ao pessoal do canal, o pessoal da internet que nos assiste agora, se virem a Moçambique, façam um contato com o Ivan. O Ivan, além de ser muito receptível, extremamente educado, muito ético na sua maneira de conduzir as visitas, o Ivan tem uma bagagem intelectual que vocês vão ficar surpreendidos. Tá? Nós brasileiros, eu ainda não me julgo à sua altura no seu desenvolvimento intelectual, você é uma pessoa realmente bastante instruída, tá? E muito ético. E além de tudo, nós falamos da agricultura, Ivan, mas a gente tem que citar também que aqui em Xai-Xai nós temos um litoral maravilhoso, um litoral muito bonito. O mar, nós estamos aqui a 4 mil metros do mar, aqui nesse ponto que nós estamos na cidade. Nós temos um litoral aqui praticamente inexplorado e que é uma fonte de turismo, é uma fonte da gente conhecer. Então nós temos aqui o oceano na nossa frente aqui, então também é um ponto que vocês devem conhecer. O Ivan conhece tudo, conhece o sistema político do país, conhece a cidade como ninguém, né? E realmente é uma pessoa que a gente pode depositar toda a confiança. É uma pessoa extremamente amigável, uma pessoa prestativa, humana, né? E não mede esforços para mostrar a realidade e também nos guiar da melhor forma, porque a gente está num país, um outro país, e se a gente não tiver por boas mãos, a gente também pode tomar um caminho ou outro que não seja o melhor, né? Então, parabéns pela maneira que você conduz as suas visitas, tá bom? Foi um prazer conhecer você, prazer foi tá bom? E o que precisar de nós no Brasil também, a gente fica à disposição, tá joia? Se você... Observando essa conversa que eles tiveram ali, dá para entender claramente que existem oportunidades para os estrangeiros que não são só aqueles que são convidados pelo governo, venham investir em terras férteis que existem por essas bandas. É muito interessante, né? Porque agora a própria juventude, quer seja moçambicana, quer seja angolana, descobriram uma visão diferente, que é um lugar onde o governo não estava a apertar. Já que o governo não está a apertar, a gente vai lá. São produção que poderiam ser consumidas pelas pessoas mais pobres e mais carentes. Querendo ou não, isso acaba alavancando um bocado a economia de qualquer país que acaba investindo na própria agricultura. É interessante, assunto muito pertinente. É isso aí. Deixa aqui os comentários, inscreva no canal, ativem as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.